Amém? Boa noite, graça e paz. Depois de um louvor abençoado, de uma palavra para os dízimos abençoado, a gente começa agora a ouvir um pouco mais do que Deus tem para nós nessa noite. E talvez a gente comece a olhar para dentro da gente e ver algumas situações que estão guardadas e que nós esquecemos lá, ou não fazemos de conta que existe. E eu vou começar fazendo algumas perguntas, e duas perguntas, tá? Eu vou fazer, vocês podem manifestar, eu quero que se manifeste, mas as outras não, eu vou dizer quais são. Diz uma coisa aqui, quem é que já teve um amigo, uma amiga, uma colega, alguém que era muito próximo e, de repente, houve uma mudança, ou seja, a pessoa falhou com você, errou com você, te ofendeu. Quem já passou por isso? Eu já passei. Tem gente que não passou, é feliz ainda, hein? Entendeu? E outra pergunta que vocês vão se manifestar é quem aqui, já se sentiu ofendido de alguma forma por um amigo, pela família, pelo patrão, pelo amigo de trabalho, ou até mesmo por alguém da igreja. Quem já se sentiu ofendido? Muito bem. Agora, essa vocês não vão precisar responder. Vocês vão responder para vocês mesmos. Hoje nós vamos falar sobre algo que impera nos nossos corações, um esquecimento e algo que só traz para a gente maldição. Nós vamos falar hoje sobre o valor do perdão. O valor do perdão é algo extraordinário na vida da gente. E a gente fica brincando às vezes com isso. A outra pergunta é que eu quero que você comece primeiro, faz uma análise dentro de você. Começa a lembrar de tudo aquilo que alguém, algum dia, ou agora, ou durante algum tempo, fez contra você ou você se sentiu ofendido. Você começa a meditar nisso, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder. Quem aqui já feriu alguém com alguma palavra, com alguma atitude, com algum comportamento? Começa a pensar, Quem é aqui que já fez isso? Será que eu fiz? Eu sei que cada um sabe o que fez. E a gente precisa entender que a gente, às vezes, até dentro da família, a gente fala algumas coisas, fere as pessoas e, às vezes, acha que está tudo bem. E a pergunta que eu vou fazer, que vocês não vão responder para vocês mesmos, Vocês já pediram perdão a alguém que você já feriu com palavra, com atitude, ou que a pessoa às vezes até entendeu errado? Quão difícil é o perdão? Quão difícil é o perdão quando nós não entendemos o valor que é o perdão? Essa palavra Deus tinha me dado há uns mês e meio mais ou menos atrás, e quando essa palavra veio para mim, do valor do perdão, eu lembrei exatamente da história, que a pastora Keila falou na última ministração, do meu amigo, que criou um problema sério comigo, mas eu nunca guardei nada. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho defeitos como todo mundo tem, eu tenho minhas falhas, mas uma coisa que eu nunca tive é falta de perdão. Nunca na minha vida eu nunca tive falta de perdão. E eu vou dizer por que a gente precisa ter isso. E eu lembrei disso porque foi muito marcante. Porque hoje eu vejo o pastor Tiago lá em Salvador, e eu fico lembrando quando ele me dizia assim, Josué, mataram fulano. Eram os amigos dele, da equipe. Todos eles foram ceifados na época. E eu fico sempre me perguntando, e se a gente, como família, e se eu, como o responsável pela família e pelo problema que era comigo, não era com a minha família, tivesse negado
aquele menino está aqui conosco? Ele estaria fatalmente morto. Aí comecei a meditar no que é a gente ter o valor do perdão. Às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem na nossa vida, de alguns relacionamentos, e essa história, a gente quando é velho, a gente tem muita história para contar, né? Então, essa história não é uma única, né? Já tivemos várias oportunidades de pessoas que nos feriram, pessoas que nos ofenderam, pessoas que nos traíram. Teve uma época que a gente dirigia uma congregação lá no Rio e a gente amparou uma pessoa, ali guarda muito esses fatos, eu guardo por alto. E essa pessoa, ela chegou lá e a gente colocou ela dentro do nosso salão. Era isso, né, Lia? Dentro do nosso salão. Depois de um tempo, tentando ajudar. E simplesmente um dia, a gente chegou lá e tinha levado tudo. Mas e você ficou com raiva? Não. Você ficou com ódio? Não. Ficou triste? Sim, normal. Mas a gente sabe que existe algo dentro da gente que é muito maior do que nós, que nos faz avançar. Às vezes dá vontade de, né, pegar o pescocinho assim, né, mas a gente lembra que a gente serve a um Deus vivo. E o perdão, ele é algo que a humanidade hoje, né, essa geração principalmente, entendeu? Ela está muito largada com isso. Qualquer coisinha é motivo de mimimi, qualquer coisinha é motivo de pegar e cancelar e não falar mais. Eu não vou com a cara de fulano, eu não topo ciclano. E a pessoa, e aí? Como que vai ser a tua vida e a minha vida diante de Deus? Hoje a gente precisa entender que o perdão, né, o 2 ali para mim, o perdão, ele cura a alma e liberta. Mas como assim? Está lá. Não sou eu que estou dizendo, a palavra diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Agora pense, né, naquela pergunta que eu fiz, daquelas pessoas que nos ofenderam, né, que nos maltrataram, e a gente continua, né, guardando aquela mágoa, né, aquela raiva, não falo. Não. Como é que vai ser? Se a própria palavra diz que essas ofensas nós tivemos que perdoar uns aos outros, porque o Pai também, Ele nos perdoa. O perdão, ele cura, ele liberta, porque ele nos livra, né, do sentimento como mágoa, rancor, raiva, que podem aprisionar nossa alma. Né? Quando nós escolhemos abrir, né, o perdão da nossa alma, na alma da gente, para perdoar o outro, há um caminho longo de libertação. Primeiro aqui, ó. Quando você perdoa, você está primeiro se libertando. Então, o versículo em Mateus 6,14, quando Jesus fala sobre o perdão, ele não está falando apenas por um momento. É uma questão de perdoarmos alguém, mas é de algo constante em nossas vidas. Assim como ele nos perdoa constantemente. Quantas vezes eu e você falhamos durante o dia? Com pensamentos, com atitude, com negligência. Quantas vezes? E o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. É interessante que tem uma pessoa que não posso falar o nome, mas é da minha família, lá do Rio de Janeiro, que ela um dia tinha um problema com um dos irmãos e eu falei, você precisa perdoar. Mas ele está errado. Eu digo, se ele está errado, você tem que perdoar. Mas ele não me pediu perdão. Eu digo, depende de a pessoa pedir. Você precisa liberar perdão. Graças a Deus, ela já liberou perdão. Mas, assim, foi uma luta muito grande, o entendimento de que, se alguém me fez mal, alguém tem que chegar para mim e pedir perdão. Tudo bem, mas se não pedir, você precisa liberar perdão para que você seja liberto. Você entende isso? Se você não liberar, você vai ficar aprisionado sempre. Sempre vai ficar aprisionado. E quando você libera, né, você
a tua alma, ela fica leve. Ah, mas eu vou perdoar fulano, mas ele não vai aceitar o perdão. Mas aí é uma questão de quem não aceitou o perdão, mas você liberou, né? Ela até dizia assim, mas para liberar perdão tem que pedir perdão. Eu falei, tá bom, mas assim, Jesus, ele já liberou o perdão. Só numa condição, você precisa pedir a ele que perdoe, mas o perdão já está liberado. Basta você aceitar ou não. É como o seu amigo que te ofendeu, é sobre alguém que te maltratou, né? Sobre alguém que te traiu, você tem que liberar o perdão. Se ele não aceitar, mas você liberou, teu coração liberou, e você fica liberado, né, nessa condição. A gente sabe que Jesus, ele sempre foi e sempre será o nosso perdoador. Por isso que nós sempre oramos dizendo assim, Senhor, perdoa os meus pecados. E eu fico impressionado que pessoas que, por vezes, né, vêm no altar, por vezes cantam algumas canções aqui que a letra diz, e a vivência dela, mas o coração dela lá no fundo, existe uma raiz, né, ela está aprisionada por uma falta de liberação de perdão. E o que eu entendo é que a gente precisa tomar uma atitude e entender que o perdão, ele cura a alma e liberta. Se você tem alguma coisa presa, né, de liberar perdão para alguém, gente, é todo dia, toda hora. Né? As pessoas, né, estão se ofendendo, se maltratando, mas você e eu somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E nós não podemos viver de acordo com o que o mundo está vivendo. Nós temos exatamente que mostrar a diferença. Eu sempre digo que assim, você precisa sentar na cadeira do outro quando o outro te ofender ou quando o outro te maltratar. Mas você precisa entender que a pessoa que é mais abençoada, ela é exatamente você e eu, quando nós liberamos o perdão. Não seja egoísta, não fique aprisionado dentro disso, mas viva, né, liberando o perdão. O slide 3 fala sobre o caminho para a libertação através do perdão. A gente vai ter alguns caminhos, né, que a gente entende que pode nos ajudar a liberar o perdão, porque liberar perdão, gente, também não é fácil. Nós somos, né, humanos, vivemos na dependência de Deus, mas temos a nossa humanidade que às vezes é uma guerra, é uma luta, e não é fácil, mas existem alguns caminhos que nós podemos fazer e percorrer para que a gente possa exatamente, né, ter esse coração perdoador. Não há nada melhor do que ter um coração perdoador. O perdão é um ato que existe humildade, amor e fé, e é essencial para alcançarmos a liberdade espiritual. Né? Isso aqui é uma liberdade que Deus deseja para nós. Que nós possamos entender que esse perdão, né, esses caminhos, através do perdão, ele vai nos ajudar a seguir à frente. A gente precisa primeiro, né, reconhecendo seus próprios erros. Outro slide. Reconhecendo seus próprios erros. Efésios 4:32 diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, né? Assim como Deus perdoou em Cristo. Gente, será que a gente não está vivendo a Bíblia? Ou não está lendo a Bíblia? Ou não está, né, tendo esse entendimento? Antes de perdoar os outros, é importante reconhecer que também nós precisamos de perdão. Que eu e você precisamos de perdão. Né? A gente depende de perdão de Deus todos os dias, como falei. Né? Então, assim, quando a gente, né, tem essa humildade de coração, reconhecendo que nós somos errados, né, que nós precisamos de perdão, nós começamos a olhar também o outro diferente. Poxa, eu não sou perfeito, né? Eu sou justificado em Cristo, mas eu erro. Mas o meu irmão também pode errar, o meu parente, o meu amigo, o meu patrão, né, o meu funcionário também pode errar.
E eu preciso entender que eu também erro, que eu não sou, né, o cara, né? Eu não sou aquele que não tem pecado, eu não sou aquele que... Né, às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho, eu sou pecador. Eu não sou pecador, não. Eu tenho pecado. Eu não vivo no pecado. Pecador é aquele que vive no pecado. Então mas eu sou que eu não tenho. Eu sou, né? Estou assim com Deus, não tenho. Temos. E a gente reconhecer que a gente, né, tem os nossos próprios erros, erro que talvez às vezes a gente nem enxerga. Erro que nós cometemos, às vezes sem notar que cometemos, mas cometemos. Nós precisamos entender que nós precisamos ser bondosos, compassivos, né, uns para com os outros, assim como Deus é para nós. Isso não é história da carochinha, isso é a verdade bíblica. E se a gente, né, vive segundo a palavra, se a palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé, né, nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer, né, que nós também erramos, e a humildade é algo que realmente é necessário. E a gente sabe que tem muita gente que acha, às vezes a gente já participei de reuniões de tratamento de assuntos, né, ligado, né, a relacionamentos, e que a pessoa totalmente errada, ela se achava que estava certa. Só que com a gente existe o quê? A palavra. Não sou eu que digo quem está certo, não é o pastor, né, não é o líder, não é ninguém. Quem diz que está certo é a palavra, que está errado. Agora, basta eu querer viver a palavra ou eu não querer viver a palavra. A escolha é nossa. Mas o perdão, ele é necessário para que a humildade é necessária para a gente possa entender. O slide seguinte, né, outra coisa que a gente pode aprender é orando por força e sabedoria. Jeremias fala, então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Às vezes você tem uma questão de perdão que você não consegue, né? É difícil perdoar a outra pessoa, mas ele fez isso, me fez aquilo. Queridos, comece a orar. Peça ao Senhor. Porque por forças nossas mesmo a gente não consegue. Mas o Senhor, ele é poderoso. E a oração é a chave para que a gente possa realmente ter essa batalha, né, espiritual nossa e vencer essa dificuldade. Por quê? Porque a garantia da nossa vida está nisso. Não pense que se Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas se eu não perdoei meu irmão, mas eu preciso buscar oração, porque é difícil. A palavra de Deus diz que se você te trouxer, né, aqui no altar do dízimo, tiver algum problema com o teu irmão, deixa a oferta, vai lá, conserta com o teu irmão, depois vem e oferta. E às vezes, né, quantas vezes, talvez eu e você tenha chegado até aqui ofertado nosso tempo para o Senhor, ofertado até a nossa adoração, e a gente com o coração magoado, triste, arrebentado, e às vezes com razão, né? Porque realmente, mas a gente precisa entender que a gente tem uma chave poderosa, que é a oração. Então, está com dificuldade, meu irmão, de perdoar alguém, clame ao Senhor, Ele vai te ouvir. A outra coisa que nós precisamos entender é entendendo o valor do perdão para si mesmo. A palavra diz assim, como feliz é aquele que em suas transgressões, né, perdoadas e seus pecados, que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Não é bom quando você sente que, né, quando você fala com Deus e você sente que Deus te perdoa daquela falha? Não é tão bom quando você chega para alguém e diz assim, fulano, eu errei contigo, me perdoa, né? Não é tão bom quando a pessoa chega para você e fala isso, puxa, reconheceu nisso. Então a gente precisa reconhecer que o valor do perdão, para quem perdoa, ele é extraordinário. E a gente é abençoado com isso, mas para quando a gente precisa entender que nós precisamos entender que o valor do perdão para nós mesmos faz parte de um processo de perdão para o outro. Se nós não vivermos assim, irmãos, nós vamos cada dia mais tendo, né, as nossas feridas cada vez mais feridas. Né? O perdoar, né, não é você deixar para lá, né, ou seja, você não esquecer,
Mas você vai lembrar com a maior naturalidade. Eu lembro essas histórias que a gente conta, mas com a maior naturalidade. Nunca houve para a gente nenhum tipo de mágoa, de ressentimento. Não. A gente entende que Deus está no controle de todas as coisas e Ele pode nos ajudar através da oração. A outra coisa que a gente precisa entender é que a gente... vamos passar o vídeo agora. Existe um vídeo que é interessante. Né? A semana eu estava meditando nisso e me apareceu um vídeo que eu falei, gente, esse vídeo é muito bom. Ele é pequenininho, é um podcast, um pastor que eu sigo ele, e ele fala exatamente, né, disso, que a gente entendendo, né, o valor, né, que é a gente perdoar. Pode soltar. Você não está liberando eles, você está liberando a si mesmo. O perdão é uma chave e a culpa é o cadeado. Toda vez que você não libera perdão, você se culpa e você se pode. A culpa não te traz a cura, mas o perdão te conduz à paz. A culpa não te trará cura, mas o perdão vai te conduzir à paz. Jesus na cruz perdoou quem o matou, hoje a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. Perdão não é aquilo que você faz por obrigação a alguém. Perdão é aquilo que você faz por amor a si mesmo. Quando você ama alguém, fala do que você entendeu. Sim. Mas quando você perdoa, fala daquilo que você recebeu. Amém? Amém? É pequenininho, né? Mas é profundo, né? Se a gente só pensasse nisso, né? Só analisasse isso aqui, vivesse isso que o pastor falou ali, né? Posso parar a pregação agora, a gente ir para casa. É verdade, porque é muito profundo isso, né? Quer dizer, a culpa é o cadeado e o perdão é a chave. Você precisa perdoar alguém, meu irmão? Pensa nisso. É a liberação para a tua vida. É a liberação para para a pessoa, né, que precisa também ser liberada nesse perdão. Então você comece a pensar nisso. Perdoar não significa justificar ou minimizar o erro do outro. É um ato de libertação, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Né? Ao liberar perdão, você se livra do peso do ressentimento e da mágoa que pode aprisionar a sua alma. Preste atenção, você, né, às vezes tem alguma coisa no coração contra alguém. Quando a pessoa fala o nome daquela pessoa, o que você lembra? Do que a pessoa te feriu. Não é assim? Mas o perdão, ele libera isso. Você vai lembrar, você vai contar a história, você vai ver, né, que tua alma está livre, né, e que você segue adiante. Outra coisa que a gente precisa aprender, né, é praticando o amor. Né? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Gente, como pode como posso eu, né, por um problema que meu irmão falou contra mim, uma discussão, um entendimento, ou com algum valor, alguma coisa, como posso eu, né, não perdoar o meu irmão? Meu irmão, que eu digo, meu irmão biológico mesmo, é sangue. E quanta gente vive nesse mundo, pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, né? Às vezes é uma família que tem, né, vários problemas. Por quê? Porque falta perdão. Ah, mas eles não vão entender o perdão. Não, mas você precisa liberar o perdão. Você precisa liberar o perdão. É algo que... tem filhos que trazem histórias, né, trazem falta de perdão de pais desde a infância. Tão velho, né, cansado, mas fica sempre, não, porque meu pai isso, porque meu pai fala aquilo com... gente, eu levei muita tamancada do meu pai. Eu levei muita varada da minha mãe e achava que estava errada. Entendeu? Mas nem por isso a gente vai ter essa... Eles são os pais. Tem que honrar pai e mãe. Tem que liberar perdão. E eu não preciso nem perdoar. Para mim é um ensinamento, como diz, né, a psicologia, né, mais certeira. É da varinha, do chinelo. Né? Mas tem gente que vive... Tem gente que, se o pai diz assim, pai, eu quero ir em tal festa, eu quero ir em tal lugar. Ah, não vai não, lá você não vai, pode ir. Não, aí
né? Fica de mal, fica. Tem gente que fica 2 anos, 3 anos, 4 anos sem falar com o outro por causa de problema. Engraçado, né? E quando você erra, você fala, Jesus, me perdoa, né? Enche minha vida, me transforma, me dê outra chance. Mas você não quer dar chance para o outro irmão? Você não dá chance para outra pessoa que te ofendeu? Então, assim, você precisa praticar o amor, porque o amor supera tudo, né? O amor, ele sempre vai estar à frente. Mas se você diz que ama e você não perdoa, você não ama. Você precisa aprender a amar. O amor vai muito além do que só palavras, só dizer. O amor, ele realmente, ele faz transformar a nossa vida e a gente começa quando a gente começa a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Amar a sua palavra e viver a sua palavra. Jesus está voltando e o perdão precisa ser alcançado nas famílias. Uma outra coisa que é importante é você meditar na palavra, né? Ali a gente tem, né, quando Pedro pergunta, né, quantas vezes tem que perdoar? Talvez você tenha perguntado, pô, mas fulano já errou comigo tantas vezes, quantas vezes eu vou ter que perdoar? 70 vezes 7. Eu digo a vocês, não até 7, mas até 70 vezes 7. Gente, o perdão é constante. Você já parou para pensar e para entender quantas vezes Jesus te perdoou, me perdoou? Já fez conta? E ele não cometeu pecado nenhum, não. Ele morreu em teu lugar, em meu favor, por amor, e liberou perdão para as nossas vidas. Então, você lê a Bíblia, você meditar nela, você vai entender que o perdão, ele está, né, ligado a você liberar a sua vida, liberar a vida da pessoa e você garantir a tua chave de libertação e, ao mesmo tempo, a chave do reino dos céus. Porque se você, meu irmão, não perdoar, eu não perdoar, nós não vamos poder entrar no céu. A palavra diz isso. Então, entenda que a palavra perdão não é só uma palavra que vem, que vai fortalecer, que vai, né? Não, vocabulário, não. É algo extraordinário e que ela precisa começar, né? Começar da alma e você começar a liberar para que as pessoas sejam perdoadas. Outra coisa é você afastando do passado, né? Então, irmãos, não penso eu, lá em Filipenses, Paulo escrevendo nos Filipenses, já tenho alcançado, mas alguma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só, eu, né, e você, quando somos ofendidos, quando somos atacados, né, por ofensas, né, a vida toda, a gente tem as lutas da vida, as ofensas, os desgastes, né? Mas uma coisa você entende, quando você perdoa, você tem que avançar para frente. Esquecer o que ficou para trás. E tem gente que lembra, né, fica, não, porque fulano fez tanto, 20, 50, 30 anos atrás, fulano fez isso há tantos anos atrás, fulano fez... Esquece, prossiga para o alvo. Você perdoou, né? Você vai lembrar, mas vai lembrar que sabendo assim, que Deus te abençoou, que você teve condição de perdoar o outro e que você está livre, você está liberto, mas não ficar remoendo, né, mexendo em ferida. Não, perdão, quando você perdoa, cicatriza, só fica cicatriz para você lembrar que aconteceu aquilo, mas aquilo não dói mais em você. Então, prossiga, entendeu? Não fique, né, voltando ao passado, né? E por último, a gente precisa, né, aprendendo, vivendo com gratidão. Deem graça ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre, né? Gente, a graça de Deus, ela nos alcançou. Não é a graça qualquer, é a graça dele. Ele mandou seu Filho para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna e sermos perdoados. Então, você tem que dar graça todo dia. Você tem que se alegrar.
Ah, veio uma ofensa, Deus, me dá força, eu vou vencer. O Senhor, mas eu te dou graça, porque o Senhor me mantém na tua palavra para eu poder superar a situação e vencer. Não eu ficar murmurando e reclamando, não, porque Deus, não, porque esqueceu de mim, não, não. A gente precisa entender que Deus está olhando todos os instantes para a nossa vida e está nos derramando graça sobre nós, dia a dia, minuto a minuto, e nós precisamos aprender a reconhecer isso. E quando nós reconhecemos essa graça, nós reconhecemos que precisamos perdoar o próximo, perdoar aquele que nos feriu e perdoar nós mesmos. Tem pessoas que precisam perdoar a si mesmo. Tem pessoas que tanta guerra dentro dela que ela precisa primeiro perdoar a si mesmo. Porque sem ela se perdoar a si mesma, ela não consegue avançar. E essas instruções que o Senhor tem nos dado é para que a gente possa alcançar a plenitude de viver uma vida santa, santificada com Ele, apesar de nós, apesar das nossas falhas, mas nós entendermos que o Senhor é grande. O valor do perdão é imensurável, é libertador, é cura, é salvação. Grave isso. Olha só, é imensurável, não tem tamanho. E o valor, quando a gente fala o valor do perdão, ele não tem medida. Ele não dá para medir, porque eu vejo, vou repetir, quando eu vejo que o valor do perdão fez com que na nossa vida passasse o Tiago, hoje é um pastor lá, isso não tem preço. Isso não tem preço. Por quê? Porque o reino de Deus está se expandindo. E tantos outros casos que a gente sabe de pessoas que perdoaram e que aquele perdão liberou bênção na vida da outra pessoa, que houve transformação. Quando você libera perdão, às vezes a pessoa está com uma bronca tua, mas quando você chega, mesmo você tendo, sabendo que você está na atitude certa, mas você chega e diz, você me perdoa se eu te ferir alguma coisa? Quebra a pessoa. Esse dia eu vi um vídeo de um senhor estava num carro e ele, sem querer, fechou um motoboy. O motoboy parou. Quando o motoboy começou a falar, ele abriu assim, perdão, eu não te vi, perdão. Desarmou o rapaz na hora. E a gente, às vezes, fica achando que somos alguma coisa, que somos importantes. Então, gente, o valor do perdão, ele é imensurável. E, para finalizar, a palavra de Deus nos diz... pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, mas também perdoará vocês, mas se perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Você quer ser perdoado por Deus? Perdoa o teu irmão, perdoa aquele teu amigo, aquela tua amiga. Perdoa, não há outra saída. Se você quer ir ao reino do céu, a oração do Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ué, mas você não perdoa, você não vai ser perdoado. Não é verdade? Então, gente, não há uma justificação para nós se não for sem o perdão de Deus. Não há justificação. Não há salvação para nós se não perdoarmos uns aos outros. É real. É a palavra de Deus e ela vai se cumprir. E ela se cumpre. O que falta para mim e para você perdoar? É um coração quebrantado. É uma oração pedindo a Deus. Pedindo ajuda aos pastores, ao seu líder, como resolver, para orar junto com você, para interceder com você. Mas perdoa. É a atitude que você precisa tomar. Eu lembrei de um fato muito interessante, quando falei de pais e filhos, que meu filho primogênito, talvez ele esteja até assistindo lá, há uns 2 anos atrás, ele esteve aqui em casa, numa férias dele, e a gente falando coisa de filho, bater em filho, antigamente o sistema era tamanco, é um sistema diferente de hoje, mas assim, poucas vezes, graças a Deus, mas assim, e a gente conversando, levando ali, e ele falou, ele é muito sério, ele falou assim, mas um dia o senhor me bateu injustamente. Cara, eu falei, meu pai, e a gente quem bate, esquece, Sempre é isso, não tem essa história? Aí eu falei, o quê? Aí eu falei, foi, meu filho, mas
Aí você, não, mas no outro dia o senhor me chamou e pediu perdão. Ai, que alívio que foi aquilo ali, né? Entendeu? Mas são coisas, né, que eu digo que a disciplina, ela precisava ser usada. E filho meu nenhum tem, né, nenhuma bronca de mim, pelo menos não fala. Mas eles, assim, por quê, gente? Porque quando a gente faz as coisas em amor... E eu vou dizer, já falei isso para eles e falo, gente, às vezes que precisava, né, exemplar alguma coisa nesse sentido, cara, eu apanhava mais do que eles. Eu ia depois para o meu quarto e abria a boca. Falava, porque dói na gente isso, mas é em amor. Entendeu? E por isso que não houve nenhuma guarda de mágoa, porque não era uma coisa de também, né? Mas a gente sabe que filho depende de honrar pai e mãe. Pai, mãe, depende de entender os seus filhos, né? E pela graça de Deus eu digo assim, a gente como igreja, vamos falar agora como Igreja Vida Abundante, aqueles que estão nos assistindo, né? A nossa unidade, né? A nossa comunhão, ela está diretamente ligada ao perdão. Está ligada ao perdão. Porque vocês acham que a vida nossa, ela precisa ser uma vida de perdão. Porque a ingratidão, ela tem em todos os lugares. Aqui nós temos uma vivência procurando a perfeição cada dia mais em Cristo. Mas se alguém falhar, chega a pessoa e diz, fulano, você falou comigo em amor. Chegue e acerte, perdoa. E você que recebeu, você tem que falar e aceitar aquele perdão e viver o perdão, porque é garantia de vida eterna. Olha, quem sou eu? Quem é você? Jesus, quantas vezes nos perdoa, gente? E Ele morreu por mim e por você. E Ele está em breve voltando para nos buscar. E tem gente com o coração doído ainda, com irmão, com parente, com amigo, né? Guardando a raiva, né? Guardando a falta de liberação de perdão. Como que você vai entender, como você vai chegar ao céu se a tua vida não está de acordo com a palavra, se você não está vivendo aquilo que o Senhor nos ensinou? E quem somos nós? Nós não somos nada. E às vezes nós nos achamos muito, mas nós não somos nada. Quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para Jesus e vê o que Ele fez, o que Ele faz e continua fazendo por nós. E eu quero que você entenda nessa noite que o perdão, ele está ligado diretamente à tua, à minha e à nossa salvação.